O que é um transformador? Transformador é um dispositivo utilizado para abaixar ou aumentar a tensão elétrica por meio da indução eletromagnética. Os transformadores presentes dos postes de distribuição são usados para abaixar o potencial elétrico. Transformadores são dispositivos usados para abaixar ou aumentar a tensão e a corrente elétrica. Os transformadores consistem em dois enrolamentos de fios primários e secundários envolvidos em um núcleo metálico. A passagem de uma corrente elétrica alternada do enrolamento primário induz a formação de uma corrente elétrica alternada no enrolamento secundário. A proporção entre as correntes primária e secundária depende da relação entre o número de voltas em cada um dos enrolamentos. Como funciona? Os transformadores são usados para abaixar ou aumentar as tensões e correntes elétricas em circuitos de consumo ou transmissão de energia elétrica. Se um transformador abaixa uma tensão elétrica, ele automaticamente aumenta a intensidade da corrente elétrica de saída e vice-versa, mantendo sempre constante a potência transmitida dada pelo produto da corrente pela tensão. P igual U.I. P, potência elétrica. U, tensão elétrica e corrente elétrica. Por questões de eficiência, a transmissão de energia elétrica em grandes distâncias sempre ocorre em alta tensão com baixa corrente elétrica. Em resposta às perdas de energias ocasionadas pelo efeito Joule, uma vez que a energia dissipada dos fios é proporcional à corrente elétrica. Para os circuitos de consumo de energias como os residenciais, são utilizados baixos valores de tensão elétrica por questões de segurança. Potenciais elétricos muito elevados podem produzir descargas elétricas. É por essa razão que encontramos grandes transformadores do poste cuja função é de abaixar o potencial elétrico da corrente que é conduzida pelos fios, levando-a para residências com tensões de 110 ou 220 volts. Os transformadores comuns são construídos com dois enrolamentos de fio de cobre, chamados de primário e secundário. Esses enrolamentos sempre contam com diferentes números de voltas e estão entorcidos em volta de um núcleo de ferro sem que haja contato entre eles. Observa a figura a seguir. Transformador com enrolamento primário e secundário. O enrolamento primário é ligado diretamente a um gerador de força eletromotriz alternada. Transformadores não funcionam com corrente direta, ou seja, nele forma-se uma corrente elétrica de densidade e sentido variável, levando a direção de um campo magnético com as mesmas características. Esse campo magnético é então concentrado e amplificado pelo núcleo ferro em direção ao enrolamento secundário. O campo magnético variável induz ao surgimento de uma corrente elétrica do secundário. A relação entre os potenciais elétricos entre os enrolamentos primário e secundário é dado pela fórmula seguinte: Vp por Np igual Vs por Ns. Vp, tensão do enrolamento primário. Vs, tensão do enrolamento secundário. Vp, número de espiras do enrolamento primário. E Vs, número de espiras do enrolamento secundário.
Como sabemos, a tensão e a corrente elétrica são inversamente proporcionais. Portanto, a relação para as correntes elétricas dos enrolamentos primários e secundários é invertida. IP por NS igual IS por NP. IP, corrente elétrica do enrolamento primário. IS, corrente elétrica do enrolamento secundário. NP, número de espinhas do enrolamento primário. INS, número de espinhas do enrolamento secundário. O fenômeno físico por trás do funcionamento dos transformadores é chamado de indução eletromagnética e é descrito pela lei Faraday-Lenz. Essa lei informa que, ao produzirmos uma variação do fluxo magnético por algumas regiões do espaço, um campo magnético deverá surgir, de modo a opor-se a essa variação. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse nosso texto Lei de Faraday. Veja também o que é corrente alternada. Tipo de transformadores. Apesar de terem funções parecidas, existem diversos tipos de transformadores que atendem a diferentes necessidades. Confira alguns dos tipos mais comuns. Transformadores de corrente têm como principal finalidade abaixar a intensidade da corrente elétrica a fim de transmiti-los para as redes de transmissão ou para dispositivos que não suportem correntes elétricas altas. Transformador de potencial. É o tipo mais comum de transformador. Pode abaixar ou aumentar o potencial elétrico de acordo com a demanda e com o número de enrolamentos da bobina primária e secundária. Transformador de distribuição. Presente na central de distribuição das usinas elétricas, é responsável por distribuir a corrente elétrica para diferentes tipos de consumidores por meio das linhas de transmissão. Transformador de força opera com altíssimos níveis de potencial elétrico e corrente elétrica é usada na geração de energia elétrica, mas também em aplicações que requeiram muita potência elétrica, como os fornos industriais e fornos de indução.